Monitoramento de movimentações bancárias, o babado do Pix. E, gente, que tá eu aqui mais um início do ano falando sobre o babado do Pix. Infelizmente, estamos tendo aí temos, talvez eu possa considerar uma histeria coletiva sobre esse tema do Pix, ou, melhor dizendo, sobre a questão da Receita Federal estar monitorando as informações de transferência bancária, enfim, movimentações financeiras. Gente, é um papo antigo, é um papo velho, inclusive, porque não é de hoje, ao contrário, tem muito tempo que a Receita Federal faz cruzamentos de informação, não é aquela tão chamada malha fiscal, e é importante a gente entender um pouquinho sobre como funciona essa parte do cruzamento das informações. Eu vou dividir essa live aqui em 3 categorias diferentes. A primeira categoria eu vou trazer para vocês aqui uma abordagem técnica, então fica aqui comigo. Se você ainda tem dúvida sobre a questão da movimentação bancária, da parte da Receita Federal, de malha fiscal, da questão do Pix, será que seu Pix vai ser taxado? Gente do céu, vamos aí, de certa forma é um assunto polêmico que eu vou tentar trazer aqui, gente, de uma forma mais técnica. Depois eu vou mostrar a realidade e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do senso crítico. Importantíssimo você, mulher, pessoa, entender como que funciona, tá? Essa parte aí do monitoramento por parte da Receita Federal. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso dizer é: todo mundo tem que pagar tributo. Sinto te informar. Sempre foi assim. Eu vou até falar o seguinte: isso é bíblico, gente. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você gostando ou não gostando, isso é, constitucional, saca? Constituição. Todo mundo aqui, queridos, precisa aí contribuir, né? À toa que nós somos chamados de contribuintes, porque nós estamos contribuindo para os cofres públicos, para redistribuição de renda, cara. É isso. Você precisa de dinheiro para comer? O governo precisa de dinheiro para poder pagar. Aí o SUS, por exemplo, as escolas, pavimentação, segurança, enfim, tudo precisa de dinheiro, até a própria conta de luz lá de Brasília nós pagamos. E é importante a gente entender isso. Você contribui. E se você contribui, você pode cobrar, tá? Então, dentro aqui da Constituição, tá? Vamos entender só uma coisa também. Tem que ter uma lei. Cuidado com as coisas que vocês escutam na internet. E mesmo que tenha ali sendo utilizada uma instrução normativa, a Receita Federal lançou uma instrução normativa XYZ. Se você não parar para perguntar à pessoa qual a lei foi embasado, você vai com certeza cair aí no conto do vigário, tá? Falar de uma instrução normativa sem dizer, inclusive, as leis que antecedem isso, é furada, tá, gente? Mas, enfim, a Constituição, ela nos diz que, lá no artigo 145, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, dentro da Constituição, a gente também tem uma outra parte que as pessoas não conhecem, elas falam muito, mas desconhecem, que nada mais é do que os nossos direitos e deveres. E você consegue, gente, baixar a Constituição lá no site do Senado, por exemplo, na Livraria do Senado. Essa daqui eu comprei direto na Livraria do Senado, eu paguei R$6 na época, logo quando houve a alteração da emenda 132 da reforma tributária. Eu comprei a minha Constituição. Eu gosto de livros, gosto de, inclusive, marcar, colocar, tá? Então, assim, não é só comprar, não, é comprar e ler. E se a pessoa que você tá ouvindo aí na internet
não tá te trazendo embasamento legal, corre dessa pessoa, que é uma pessoa viajante na maionese, tá bom? Titia tá aqui para orientá-los da melhor forma possível, sem vocês ficarem desesperados, achando que agora vocês vão ser tributados. Nossa, gente, a cada barbaridade que eu li de comentário na internet, que eu realmente, mais uma vez, não ia falar sobre isso, né, na live de sexta-feira. Toda sexta-feira eu faço live aqui. Eu ia falar sobre a questão da regularização do MEI de empresa de Simples Nacional e volto eu aqui falando sobre o Pix, porque eu de fato percebi que as pessoas desconhecem. Então, primeira coisa que você precisa, pessoa, não interessa nem a tua idade, tá? Constituição. O meu filho, ele tem 15 anos, o meu filho mais velho. Eu já coloquei ele pra... Cadê? Vai lá ler a Constituição. Por quê? Porque ele precisa saber quais são os direitos e deveres que ele tem que ter como cidadão, ok? Assim como você, assim como eu também. Um outro ponto muito importante, gente, Código Tributário Nacional. Apesar de nós estarmos passando por uma revolução em termos tributários com a reforma tributária do consumo, é importante que você entenda que existe, ó, uma cartilha. Essa minha aqui também eu comprei na biblioteca do Senado. Comprei não, perdão. Essa daqui foi gratuita. Eu solicitei na livraria do Senado e eles enviaram para minha casa. Então, assim, são duas coisinhas que a gente precisa ter quanto cidadão, tá? Não é só porque eu sou contadora, não. Mas eu sou contribuinte. E se eu sou contribuinte, se eu pago os meus tributos, eu preciso saber o que eu tô pagando para poder cobrar, tá bom? Então, uma visão técnica aqui. Falei que ia dividir em 3 pontos. Então, primeira coisa, entenda que o pagamento do tributo é obrigatório para quem produz no Brasil. Ponto. Você faz o recebimento, você vai contribuir. E o pagamento do imposto, ele é em qualquer lugar do mundo. Não é exclusivo do Brasil, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho clientes de fora, tenho clientes do Canadá, tenho clientes de Portugal, tenho clientes dos Estados Unidos, tenho clientes de tudo que é lugar e todo mundo paga tributo, ok? Não vamos entrar nesse mérito. Aí vamos lá, a visão técnica em relação aos impostos é que todo mundo tem que contribuir, todo mundo tem que pagar imposto em sua devida proporção, obviamente, e eu vou estar falando um pouquinho aqui. Em termos da parte, gente, do monitoramento, isso é mais velho do que cagar sentado. Eu juro que eu tento ser um pouco mais formal, mas assim, aí não dá, né? Mas, gente, a Receita Federal faz um monitoramento desde a época da Decred. Eu nem me dei o trabalho, porque é o mesmo tema e as mesmas informações, inclusive da live do ano passado, que eu fiz no dia 10 de janeiro de 2025, exatamente por causa do mesmo babado. Ô, Senhor, a vida da contadora não é fácil. Então, vem lá dentro da Decred, que é de 2003. Então, meus amores, você que tem aí cartão de crédito no seu CNPJ, você já está sendo monitorada desde 2003. E tá aí se escabelando por causa de Pix que saiu no ano passado. Acordem. Acordem. Eu aqui conheço pessoas que têm maquininha de cartão de crédito, que vai lá, passa o próprio cartão para tirar o dinheiro, para pagar as contas e fica fazendo essa doideira aí. Mano, a Receita Federal já monitora isso desde 2003. Ó, coisa antiga. Era um sistema velho, tá? Que é a Decred, que é as informações da parte do cartão de crédito. A Decred, ela fazia parte de um sistema antigo da Receita Federal, ok? E agora, com o advento da tecnologia, veio um negocinho chamado Sistema SPED. O que é o Sistema SPED? Ele se inaugurou lá na parte da emissão de nota fiscal. Pois é, você vai lá no supermercado, aí a menina fala assim, CPF na nota, senhora? Isso vai alimentar diretamente o banco de dados da Receita Federal com aquilo que você gasta. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? A gente já é monitorado há muitos anos. Há muitos anos, mas não é pouco tempo não, gente. Imagina, 2003, a gente está em 2026. São 23 anos de monitoramento. E ponto. Isso vai mudar. A tecnologia, ela não volta atrás. É você que está viajando na maionese.
Então, tô aqui trazendo para vocês o embasamento. A e-financeira, que agora, né, ficou em voga, que também, gente, a e-financeira, ela foi instituída em 2015, porque a Decred, ela não fazia parte do sistema SPED. O sistema SPED, ele veio depois. É como se fosse um outro programa, vamos assim dizer, tá? Era um outro programa que não estava ali dentro da base da Receita Federal. E aí eles foram falar assim, não, vamos criar agora um aqui que está dentro do sistema SPED para a gente poder conseguir monitorar isso melhor. Foi e criou a e-financeira em 2015. Cacete, a gente está em 2026. Ou seja, você está sendo monitorado há muito tempo e agora que vocês estão aí viajando na maionese. Pelo amor de Deus. Tá? Então, Titi explica que a e-financeira, ela foi instituída em 2015, justamente para começar a quê? Pensar em descontinuar a Decred. A questão maior, gente, é que lá em 2015, a gente não tinha quantidade de instituição financeira como nós temos hoje, tá? Então, hoje, a gente tem uma infinidade de fintechs que fazem essa questão da transferência de dinheiro, um Pix para lá, Pix para cá. Hoje é muito fácil. Então, antigamente, quem é que estava ali em voga dentro da e-financeira? Os grandes bancos. Mas, gente, isso já é bem antigo, tá? Isso já é bem antigo. Infelizmente, a gente tem um país muito grande e com pouco, não tem muito conhecimento da parte de educação fiscal, tá? E de certa forma, realmente é um pouco difícil a gente entender como que funciona a parte tributária no país, tá? Então aqui eu tô tentando ao máximo que eu consigo desmistificar esse tema que é tão importante para você, assim como eu, ficar rico sem problema com a Receita Federal, porque não existe nenhum ser humano na face do Brasil que vai conseguir ficar rico se tiver problema com a Receita Federal. E não tem ninguém que construa patrimônio dentro de sonegação. Não existe, tá? Assim como a gente tem, por exemplo, hoje o ChatGPT, gente, a tecnologia ela veio para ficar. E, obviamente, todos os governos de qualquer lugar do globo vai usar a tecnologia a seu favor, ok? Essa parte é importante a gente entender. Por quê? Porque nós somos pessoas maduras. É super importante entender. Ponto 1, tributo precisa ser pago em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Desde sempre. Desde que a sociedade se organizou, se paga tributo, gente. Ponto. Então, assim, esse papo, porque o povo paga, não. Gente, sempre pagou, sabe? Sempre pagou e vai continuar pagando. Porque precisa da tributação, precisa sim do tributo, precisa, não vou entrar nem nesse mérito, tá? É importante entender essa parte, porque se você entende que os valores que você recebe, eles sim, talvez, vai ter que ser pago o tributo, ok? Aí tem uma pessoa aqui no chat falando assim, a Wanda, acho certo pagar, mas o Brasil é um país que mais paga imposto. Você chegou no ponto, que inclusive eu até cheguei a falar no meu Instagram. A questão, gente, não é o tributo em si. E ficar reclamando da tecnologia não vai mudar nada. Quando começou os debates da reforma tributária, eu fiquei muito chateada, confesso. Eu fiquei angustiada, chateada. Por quê? Porque tava todo mundo vivendo como se não houvesse amanhã. E não tinha ninguém falando, brigando sobre isso. E a população, o povo, deixou a reforma tributária passar do jeito que passou. E que sim, vai aumentar a carga tributária para quê? Para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo deixou passar. É isso. Aí agora que a lei foi sancionada, que inclusive é uma emenda constitucional que dificulta ainda mais a situação, uma emenda constitucional, e tá todo mundo aí viajando na maionese,
viajando na maionese. Precisa cobrar, gente. A gente cobra quem? Os deputados e os senadores. A grande parcela das pessoas que fica polarizando a questão, tá? Fica politizando a questão, são as mesmas pessoas que não cobram ninguém. Então, pra mim, aí é minha visão pessoal, ok? Minha visão pessoal. Quem fica reclamando e não envia um e-mail para cobrar deputado, não vai lá no canal do YouTube quando eles estão conversando entre si, né? Vamos lá, quando eles estão em plenária, fica todo mundo viajando. Então, cara, para de reclamar na internet, porque não vai adiantar. Eu me lembro, olha só, eu sou a pessoa que manda, eu sou a pessoa que pentelha, tá? Os caras, quem realmente está lá me representando, mesmo que eu não tenha votado nessa pessoa, tá? Eu sou aquela que cobra. Eu lembro que eu cobrei Dilma em 2013, olha só, gente, eu era menina, sobre a reforma tributária. Eu falei, e aí, minha filha, você prometeu que ia fazer uma reforma tributária, que ia simplificar, nananana, e me responderam, sabe? Eu mandei vários e-mails na época pra Dilma, enfim, eu gosto de fazer isso, por quê? Porque eu estou exercendo o meu poder quanto contribuinte. Então vamos ter, gente, uma visão técnica da coisa. Ponto 1, seguir o que está escrito na Constituição. Você gostando ou não gostando. Ah, eu não gostei. Aí quem que você vai fazer? Você vai cobrar a pessoa a qual você votou. Para além disso, você vai cobrar quem o povo elegeu. Seja ele qual for, seja qual partido for. Isso não pode ser emocional, tá? Então, uma visão técnica aqui. Pagamento do tributo, ele tem que acontecer. Ponto. A declaração DECRED, e assim como foi descontinuada a DECRED, foi feita a e-financeira para monitoramento, gente, da sonegação fiscal, óbvio. Sonegação fiscal é crime no Brasil, assim como em qualquer lugar do mundo. E ponto. Sonegação fiscal é crime. Você só nega? Aí é que tá. Você só nega? Aí eu vou trazer a minha visão enquanto contadora e já vou fazer 19 anos de profissão, gente. Muitas pessoas sonegam por desorganização. Existe sim as pessoas sem vergonhas, ok, existem. Mas muitas, porque desconhecem, tá? Primeira coisa, que desconhece, não sabe como funciona o sistema tributário. Não sabe. Para além disso, é desorganizada, a pessoa não sabe quanto que ganha, quanto que gasta. A vida financeira dessa pessoa está desorganizada. Então, não há o que se dizer em controle de patrimônio dentro da desorganização. Fim de papo. Se você não está sendo organizado nas suas finanças, você está dando à Receita Federal o controle da sua vida. É você quem está errado. Não é o governo e nem a Receita. É você que está errado, meu querido. Por quê? Vou dar minha opinião, minha vida financeira pessoal. A minha planilha de 2025, com todos os valores que eu recebi, de todos os tipos de fonte de renda que eu tenho, ela já está preenchida para fazer a minha declaração de imposto de renda. Se a Receita Federal me convocar, eu vou levar o meu Excel. É aquela parada, você tem a história, eu tenho os prints. É isso. Ah, vamos lá, Daniela, eu quero saber desses valores aqui, ó. Esse aqui foi uma rachadinha do cartão de crédito. Quem não, né? Eu também. Eu também tenho ali meus parangolê de, ó, fulano usou meu cartão, entrou um Pix que é de ciclano, esse dinheiro não é meu, isso foi um empréstimo, enfim. Aqui tá dizendo, infelizmente, os brasileiros não fomos ensinados na escola de educação financeira. Essa é a questão. Então, parem de olhar o governo, na realidade nem o governo, é a Receita Federal, como se ela fosse a malvadona. Ela tá fazendo o que foi determinado a ser feito. E se tem um órgão público que funciona, é a Receita Federal. Ponto. Ah,
um órgão do governo que funciona, Receita Federal. Os caras ganham bem para um caralho, mas eles trabalham de verdade. É a parada do missão dada, é missão cumprida. Quem tá errado é você que tá desorganizado. É isso. É você quem está desorganizado. Aí eu ouso perguntar assim: e aí, você que tá me assistindo, você tem uma planilha de Excel com todos os valores que você recebeu e com todos os valores que você gastou do ano de 2025? Ah, não tem. Então você tá viajando. E aí, se você não tem esses dados seus, da sua vida, gente, é a sua vida, como que você vai cobrar? A questão maior é que as pessoas estão dando para o outro a sua vida. Não interessa quem seja esse outro, que seja o governo, que seja a Receita Federal, que seja o marido, que seja a esposa, não interessa quem seja. Vão parar de reclamar, gente. Isso é uma questão técnica. Técnica. Onde eu preciso pagar o tributo, eu preciso ter clareza das minhas fontes de renda. E sim, vai ter a malha. Mas olha só, eu vou falar como contabilista, tá? Eu vou falar como contadora. Tem muitos clientes meus que são desorganizados e que, graças ao monitoramento da Receita Federal, quando eu faço a importação dos dados da Receita, eles conseguem restituir mais tributo do que os documentos que eles me enviam. Então, gente, por favor, calma, tá? Respira, aguenta o coração. Calma aí. Parte do princípio da clareza. Parte do princípio da clareza. Eu tenho clientes que já foram beneficiados por isso, porque tá tudo lá dentro da base da Receita Federal. Aí, quando eu faço a importação, tinha várias informações de despesa dedutível que tá na base da Receita, que tá para o cidadão poder se aproveitar, e ele não tem o papel. Aí já pensou se a gente não tem essa possibilidade? A pessoa tá gastando, tá pagando imposto sem a menor necessidade. Por quê? Porque não tem organização. Aí vamos para a realidade social, gente. Aí é que o negócio fica complexo. Quanto que vocês ganham? Eu gostaria de saber a média salarial. Quem tem coragem de colocar aqui pra mim assim, ó, eu recebo X mil reais. Porque eu vou dar um dado pra vocês, tá? Inclusive eu tô com um monte de tela aqui aberta. Só pra encerrar a questão do monitoramento, só pra esclarecer, gente, a Receita Federal, ela não recebe Pix a Pix, ok? Ela não tem essa informação. Tá? Quem falar uma coisa dessa é porque nunca olhou o XML da E-Financeira. Não é Pix a Pix, ok? É débito e crédito. Inclusive, isso é antigo, gente, pelo amor de Deus, que é lá o informe bancário, não tem? Só que ao invés de ser anual, é mensal. Então, todos os meses, vai lá, fulaninha recebeu 5 mil e gastou 7 mil. Opa, fulaninha gastou 15 mil e recebeu 2. Como é que ela vai pagar a diferença? Tem um empréstimo? Não tem? A fulaninha recebeu 200 mil e só tá recebendo lá na CLT 2 mil reais. Então, é o montante. Tá? Então, não há o que se dizer sobre sigilo bancário. Claro que a parte do sigilo bancário, gente, o STF, isso foi, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, já nem me lembro mais. Ele simplesmente colocou o seguinte: a Receita Federal, assim como os órgãos fiscalizadores no Brasil, podem, sim, abrir as informações bancárias sem precisar de processo, que antes, para quebrar sigilo, tinha que abrir processo. Hoje em dia, não. Mas é só quando tem movimentações, gente, que são muito, muito absurdas, tá? Ok, é isso. Existe uma régua de que a Receita Federal vira e fala, porra, é irrelevante. Por quê? Porque não tem tributo. Vou dar um exemplo muito grande. A questão não é nem isenção, tá, gente? É do desconto do imposto de renda a partir deste ano de 2026. As pessoas que ganham até 5 mil reais não vão pagar imposto de renda. Aí a pergunta é, a Receita Federal vai olhar uma porra de um depósito, de um valor de faturamento mensal de 5 mil, por quê? Se não tem tributo.
Vocês sabiam disso, pelo amor de Deus? Que a partir de 2026, pessoas que ganham até 5 mil reais não pagam imposto de renda? Aí a pergunta é, a Receita Federal, ela vai ir contra a lei? Porque tá em lei. Esqueci agora a lei 22.270, enfim. Eu até dei uma entrevista na semana passada, já tô até perdida. Dei até uma entrevista na semana passada sobre isso. Aí, uma outra informação para vocês. Vocês sabiam que a grande, enorme parcela da população do nosso país ganha até R$3.500? Aí a outra pergunta é, porra, se é até 5 mil reais tu não paga imposto, você tá se esperneando por causa de Pix? Por quê? Por quê? A média salarial do Brasil, R$3.500, aproximadamente. Um dos estados que mais tem média salarial maior não chega nem a 5 mil, gente. Olha, é assim. Aí vai depender do quê? Qual tipo de profissão que você tem? Vou dar a minha profissão. Sabe qual é a média salarial da minha profissão? É 5.200. Aí o que eu pagaria de imposto? Vamos colocar, se eu for colocar o imposto de renda. A diferença, R$200. Você acha mesmo que a Receita Federal vai vir aqui? Ei, me passa aí R$2 dessa porra desses R$200 a mais. Pelo amor de Deus, gente. Olhem a realidade. O Brasil é um país pobre. De pessoas simples. É isso. Se você recebe menos do que 5 mil reais por mês, ou se você é CLT e já teve ali o seu pagamento do tributo na fonte ali, já descontaram de você, cara, vai fazer seu planejamento financeiro, segue a sua vida com paz. Sabe quem tá preocupado? Quem só nega. O trabalhador honesto nem deveria estar entrando nesse mérito. A pessoa honesta nem deveria estar entrando nesse mérito de ficar batendo boca na internet, perdendo o seu precioso tempo que era para estar com a sua família. Gente, senso crítico, pelo amor de Deus. Senso crítico. Cuidado para não virarem massa de manobra. Cuidado com a histeria coletiva. As pessoas estão doentes. Parem de perder o tempo de vocês ficando batendo boca com coisa que nem embasamento legal tem. A pessoa às vezes ganha, gente, pelo amor de Deus. Uma mixaria. Sabe? Eu olho e fico, eu não sei nem o que dizer, porque a minha vontade, algumas pessoas me dão vontade de dar na cara da pessoa, outras a gente tem que entregar para Deus, porque o senso crítico é inexistente. A pessoa não tem mais senso crítico. A E-Financeiro que mudou, Dani. Agora as fintechs também têm que enviar movimentação. E tem que enviar, gente. E se a pessoa está sonegando, ela tem que pagar o tributo, porque é desonestidade. Eu vou dizer pela minha classe. Eu não posso ser MEI. Eu posso ganhar R$2.000, ok, mas eu não posso ser MEI. Eu tenho que tributar como uma pessoa normal, autônoma. Ou eu vou abrir um CNPJ, que é o meu caso, eu tenho um CNPJ. Aí tem contador que abre um MEI para poder sair, né, da tributação, para fingir ali, e aquela pessoa paga uma porcaria de uma guia desse tamanho e eu tenho que pagar um tributo desse tamanho, tá errado. É a mesma profissão que o meu. Então tem que fiscalizar. Tem que pagar. Agora, nós, quanto contribuintes, precisamos cobrar quem está lá nos representando. Realmente, a gente está com uma carga tributária absurda. Se você não fizer o seu planejamento tributário e não fizer o seu planejamento financeiro, você vai ter um problema muito grande. Só que lembrem-se que bater boca na internet não vai mudar a realidade. E eu gostaria, e eu acredito muito, gente, que por a carga tributária a partir de 2027 vai ser muito punk, porque ainda não entrou de fato a reforma tributária.
talvez a galera, a população acorde, sabe? É a minha esperança. Porque eu fico muito chateada às vezes quando eu tô lá vendo uma plenária da Câmara ou do Senado e tem pouquíssimas pessoas, sabe, cobrando. São poucas pessoas cobrando. Tem que cobrar o seu deputado, o deputado que lá do teu estado, mesmo que você não tenha votado nele. Não é bater boca. Aí então me pergunta assim, pode se movimentar 5 mil por conta bancária no mês? Claro que não, né, amigo? Não, você tem as 5 contas bancárias, aí você vai 5 mil, quanto que deu no total? 25 mil reais. E você tem o quê? Você tem um CNPJ? Você tá como autônomo? Não se esqueçam, gente. Sonegação fiscal é crime. Você é uma pessoa de bem, honesta, procure um contador para te orientar. Um contador da sua confiança. Ah, não, Dori, eu sou CLT. Leia o seu contra-cheque para você saber o que está sendo descontado. Pega o seu contra-cheque ali, ó, o que foi acordado. Leiam, pelo amor de Deus. Leiam. Realidade social. Nosso país é um país de pessoas simples. Aqui o João colocou, nosso país é um dos melhores, basta ser honesto. É isso. As pessoas honestas, elas não estão preocupadas com a E financeira, sabe por quê? Porque tem ali tudo bonitinho. Se eu pegar aqui a minha planilha de Excel, tá tudo discriminado. É só eu pegar e preencher minha declaração de imposto de renda. Vamos voltar a retirar o dinheiro e pagar no caixa, nada de Pix. Tá perdendo dinheiro para inflação, amigo. Tá perdendo dinheiro para inflação. Quem tem dinheiro físico em casa tá perdendo dinheiro. Vá aprender a investir, cara. A gente tá passando o melhor momento, gente. No momento de caos, existe oportunidade para quem está atento. É isso. Para de ficar perdendo tempo. Para de ficar perdendo tempo. Ok? Batendo boca. Com política partidária, sem o mínimo de senso crítico, sem o mínimo. Isso é deficiência cognitiva, gente. Isso é se colocar num lugar de burro, sabe? De burrice. Não pode. Com muito amor no coração, sabe? A gente só vai conseguir mudar. Eu adoro a minha profissão, porque eu entendo o peso que a minha profissão tem dentro dos cofres públicos. Só que nós, quanto população, estão me perguntando assim, qual é a melhor forma de fazer então? Elis, você é CLT? Carteira registrada? Qual é a sua profissão? E qual o valor médio de faturamento de recebimento mensal? Aí eu já te oriento. Tá? Se eu fizer 5 mil em um mês, durante o ano todo, tenho que declarar imposto de renda? Qual é a sua forma de recebimento? Você é CLT, carteira assinada? Ou você é um autônomo? Tem um MEI? Se você for autônomo, dependendo da sua atividade, abre um MEI para pagar a tua previdência. É autônomo? Depende, amigo. Qual é a sua atividade? Menos de R$ 6.750, tenha um MEI para chamar de seu. Ninguém vai pagar imposto sobre o Pix, gente. A gente paga imposto sobre os valores de recebimento. Qual é o tipo? É um aluguel? É um salário proveniente de um contrato seletista? É você como manicure que alguém te pagou lá pelo um corte de cabelo? Pelo Pix ninguém vai pagar, ok? Ninguém vai pagar tributo nenhum sobre o Pix. Tributo não. Agora observa aí no seu banco se não tá tendo cobrança de taxa. Aí você cobre o banco. Mas não há o que se falar sobre tributação sobre o Pix. A tributação é sobre o valor que você recebe. Qual tipo, qual a forma de renda. Tá? Sou MEI, estou muito perdida. Amor, lembrando, você é MEI, abra sua conta pessoa jurídica, ok? Abra a conta pessoa jurídica.
Você vai fazer o recebimento da conta pessoa jurídica e aí você vai passar os valores para sua pessoa física, que aí é a sua renda do MEI. Lembrando que é até 6.750 por mês, R$81 mil por ano. Se tiver 50 mil trabalhando, recebendo salário, 50 mil anual, a partir de agora em 2026, até 60 mil anual, não tem imposto de renda, tá? Mas aí lembra, você é CLT, tem um contra-chequezinho, tem que ler o contra-cheque. Os pobres estão servindo de massa de manobra, a direita, a esquerda estão manipulando. Aí gente, a minha especialidade é psicologia econômica. E agora, neurociência. Existe um negocinho chamado histeria coletiva. E existe um negocinho chamado FOMO e efeito manada. A gente tá vivendo isso. Um monte de gente que não sabe nem o que tá dizendo, falando um monte de merda, um monte de besteira. A pessoa tá ali recebendo, sei lá, R$3 mil, é CLT, já tem ali o desconto dos seus impostos. Falando merda. Sabe? Gente, pelo amor de Deus, como diria minha vozinha, a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burro, gente. Pelo amor de Deus, passar vergonha no débito, no crédito, parcelado em 460 meses. Por gentileza, vamos entender como as coisas funcionam. Recebi 16 mil em serviço de gesso, não sou MEI. Abre um MEI. Aí você precisa saber qual o valor anual de 2026 ou de 2025. Gente, recebi 16 mil isolado. Tá. Primeira coisa. Se não tem se tá ali... Gente, eu sou muito contra ao MEI. E ao MEI muito a favor também. Se você não está no CLT e está fazendo uma fonte de renda, uma atividade permitida, abra um MEI, cara. Vá fazer seu controle. E sim, aí vai pagar o tributo. Tá? De forma isolada, 16 mil. Tá, quanto que foi anual? Quanto que foi anual? É menos de 80 mil reais? É menos de 60 mil reais por ano? Então, sabe qual o problema? É que quando eu pergunto as informações, as pessoas não sabem responder. Por quê? Porque elas não fazem os próprios controles financeiros. A Lucas está perguntando aqui no Instagram. Pix é forma de pagamento. Que esse valor é o que... Exatamente. É o que precisa ser especificado. O Pix é forma de pagamento. Exatamente. Agora, esse valor que você recebeu é de quê? É o seu salário quanto CLT? É um serviço extra? Tem que saber o que é. É um aluguel? E vai informar isso, gente, na declaração do imposto de renda do ano seguinte. E vai pagar o tributo ou não. Se você tem filho, você tem desconto. Tá? Ah, Márcia, obrigado por estar gostando da live. Muito obrigado, gente. Crença limitante, a pessoa não pensa. Aqui, a nossa última parte aqui da live é o seguinte, senso crítico. Gente, senso crítico. O básico de um ser humano para viver bem, saudável. Ó, saúde mental em dia. Desenvolvimento de senso crítico. Peraí. Quem tá me dando essa informação? Essa pessoa é formada em quê? Eu sou contadora. Há quase 19 anos da minha vida. Ponto. Para além disso, eu sou educadora financeira. Então, eu entendo da parte de educação financeira. Para além disso, eu faço o dever de casa. Se eu posso abrir aqui a minha planilha de Excel, que vai estar lá discriminadinho, tintim por tintim, de que eu recebi, de prolabore, de lucro, de valores extras, enfim, do Pix lá de cartão de crédito que eu empresto para uma irmã. Gente, a questão toda eu vou reforçar, pelo amor de Deus. Tenha o seu planejamento financeiro. Ai, Dani, eu tenho muita dificuldade com Excel. Eu tenho as minhas planilhas de Excel, gente, elas ficam disponíveis para venda lá na minha no link da bio do meu Instagram, com as planilhas simples, e ainda coloquei um e-book para você começar a investir, que é o básico.
Aí a pessoa, ela não faz um controle nem no papel, e que também é péssimo, tá? O controle no papel é péssimo. Ao longo do tempo, eu comecei a ter que ser taxativa, porque todos os meus clientes que se mantiveram no cartão, no caderninho, não evoluíram. Não evoluíram. Agora, todos os meus clientes que migraram para as planilhas de Excel e são as mesmas planilhas que eu utilizo, eles evoluíram muito. Estão criando patrimônio, tem clareza, tem clareza. Eu estou aqui no estado do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo. Vamos tomar cuidado, gente, com a emoção, tá? A gente está vivendo um período no mundo de adoecimento das pessoas. A internet, ela favorece isso. Por causa de quê? Dessa dopamina barata, que a pessoa fica ali, sabe, viajando na maionese. Nós, quanto seres humanos, a gente gosta de um bate-boca, de uma fofoca, de uma polêmica, de um babado, de um tiro pra porrada e uma bomba ali. E aquilo é interessante. Eu adoro ler comentários, não sei vocês, mas eu gosto de ler comentários. Porque, assim, hoje virou um campo de pesquisa. Onde eu vou e olho e falo assim, meu Deus, quanta gente burra. A planilha está disponível sim. Quem tá aqui no TikTok, gente, eu não sei como que coloca link de nada, tá? Mas lá, pra quem tá aqui no meu Instagram, no link da minha bio, tenha o combo de planilha mais o e-book de primeiros passos para investir, tá? Eu não sei como que faz aqui no TikTok, eu sou recente aqui na plataforma. Recente assim, né? Agora que eu comecei a ligar as câmeras. Então, as pessoas estão doentes, Maria. Mas isso é, inclusive, gente, dados, tá? Isso é um dado. No ano de 2024, como ainda não saiu relação dos dados de 2025, a gente só tem ainda 24. Mas no ano de 24, mais de 68% de aumento de pessoas com afastamento de transtornos psicológicos. As pessoas estão doentes. A internet está favorecendo esse tipo de perfil. Agora, você, pessoa honesta, não é para ficar batendo boca, gente, pelo amor de Deus. Saiam disso, vai cuidar da sua família. Vai cuidar da sua saúde, vai fazer exercício físico, vai comer bem, vai regular seu sono, vai transar com seu marido, com a sua esposa, vai viver. Se você é uma pessoa honesta, tá lá em CLT, leia seu contra-cheque, faça seu planejamento financeiro pessoal e vá viver a sua vida, cara. Não fica batendo boca de negócio de política, não. Não fica. Não fica. Eu tô aqui toda sexta-feira orientando vocês. Toda sexta-feira. No Instagram eu tô todo santo dia ali falando, dando dica. Vamos investir. Vamos. Todo santo dia eu tô no Instagram. Toda sexta-feira eu tô fazendo live agora. Vamos ter senso crítico. Gente, a vida, ela é uma só. E se a gente não tem responsabilidade conosco, com a nossa vida financeira, e fica batendo boca por pessoas que no fim, gente, não estão nem aí pra vocês. Isso que é triste, sabe? Cuidado com essas frases repetitivas, lule. Não gosto nem de falar, até para no Instagram e nem no TikTok me derrubar, porque eu não sou partidária, ponto. Ah, Dani, você é de direita, de esquerda? Eu sou salomônica, ponto. Como diria a minha avó afinada, a gente pode até não ter dinheiro, mas não pode ser burra, ponto. Tá de Vitória, tem um comércio meio ampliando, e o faturamento vai aumentar. Então tem que desenquadrar o seu CNPJ e ter um contador, uma contadora para chamar de sua, ok? Continua o mesmo CNPJ, a diferença é que você vai desenquadrar e vai virar uma empresa normal. Mas é importante que continue com o mesmo CNPJ, tá, gente? Importantíssimo, inclusive. Maria, eu não entendi. Eu tenho que comprar para mim mesmo para ter nota? O quê? Meu arroba no Instagram mesmo do TikTok, tá? Dani Dornelas Contadora. Deus tá dizendo, tá querendo que nós concordamos com cobradores de impostos?
Amigo, o imposto sempre existiu e os cobradores de imposto também. Você vai fazer o quê? Vai brigar lá com a Constituição? Lembra? A gente pode não ter dinheiro, mas não pode ser burro. O que não é correto é o aumento da carga tributária. Aí a gente cobra quem? Se você não sabe, te ensina. Você vai lá na Câmara dos Deputados, na listagem do deputado eleito, principalmente do estado ao qual você pertence. E lá vai ter o e-mail o e-mail desse deputado. Aí o que você faz? Você manda lá esculachando ele. Esculacha. Igual vocês ficam aqui batendo boca na internet. Esculacha. Esculacha. Vai lá e ó, todo dia. Vai no Instagram deles. Seu filho da mãe, você isso. É essas pessoas que vocês têm que fazer isso. Não aqui, gente. E eu também vim aqui me esculachar. Não adianta nada. Assim, eu faço a minha parte, gente. Eu sou bem categórica, sempre fui desde pequenininha, porque eu fui educada a cobrar a quem é de direito. E ponto. Eu vou concordar com o cobrador de imposto? Não, esses que eu coloquei lá e que ganham um salário que eu pago de tributo, você paga tributo? Eu pago tributo. Aí eu vou lá e cobro. Ponto, gente. É simples, não é muito difícil. E se todo mundo começar a fazer isso, aí sim nós teremos um país melhor. E se todas as pessoas honestas do Brasil entupissem o e-mail desses deputados, nós teríamos um país melhor. O problema é que as pessoas estão perdendo seu tempo batendo boca na internet. Isso é muito triste. Sabe? Isso é muito triste. Não é assim que a gente muda. E aí, gente, lembrem-se, não dá para cobrar coisas que vocês não conhecem. Isso é importante. Você vai cobrar a regulação do Pix, você não sabe nem quanto você recebeu o ano passado. Nem de quê. Então, cuidado. Cuidado. Pra gente não se colocar num lugar errado, sabe? O Lucas está dizendo aqui, o imposto é um mal necessário. Sim, é um mal necessário. Mas vocês utilizam o sistema público? Vocês cobram? Essa é a questão. A grande parcela da galera que eu vejo só reclama. Só reclama e não age, não faz nada. Tá esperando que um milagre, um Salvador. O Salvador veio e a galera matou ele numa cruz. E graças a Deus, cara, o Filho de Deus, e ele ressuscitou, que senão a gente tava ferrado. Agora, quando o Salvador veio, a galera matou ele. Ele já veio, o Salvador é um só, que é Jesus. É com Jesus que você tem que se conversa e garante tua salvação, amigo. Agora, aqui, se você ficar esperando um Salvador, você vai se lascar, infelizmente. A André tá falando, sou MEI, revendo Natura e Boticário, mas as notas fiscais eles só emitem no meu CPF. O que eu faço? Flor, quanto que é o seu faturamento, tá? Porque o MEI, gente, o MEI, ele é um CPF com poder de CNPJ, tá? Então, assim, não tem problema a nota tá no seu CPF. Nenhum problema. Quanto que você recebe? Você tem o seu MEI, tá pagando a tua contribuição. É menos de R$ 6.750 que você tá recebendo na sua conta? Você é uma pessoa honesta, cara. Você tá ali vivendo o seu dia a dia. Só precisa fazer o controle. Entrou tanto, saiu tanto. É isso que às vezes eu fico assim, muito triste, porque eu vejo muitas pessoas simples, honestas, que estão ficando apavoradas sem a menor necessidade. Sem a menor necessidade, gente. Sabe? Sem a menor necessidade. O que cabe a mim aqui é educar. O Ed está dizendo, sou ambulante de eletrônicos, recebo em média de 8K por mês, ganho 4K de lucro. Não é sobre o lucro. Não é sobre o lucro, é sobre faturamento, tá? Se você já ultrapassou o limite do mês, você tem que desenquadrar a sua empresa. E vai virar uma empresa normal e pagar um imposto normal. Não é sobre lucro, tá, gente? É sobre faturamento.
Aí você recebe 8K. E no ano, fica quanto? Menos de 81 mil? Se é menos de 81 mil, você vai continuar com seu MEI lindo, belo e pleno. E é isso. E vai se planejar. É isso, gente. E vai se planejar. Ah, mas a carga tributária é alta. Lembra? Aí a gente precisa cobrar quem é de direito. Contador de imóveis. Contador de imóveis? Como assim? Contador de imóveis pode abrir MEI. Não, não pode abrir MEI. Assim, eu não entendi a atividade. Nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI, tá? Ponto. Nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI. Nenhum. Corretor de imóveis não pode ser MEI. Nenhuma profissão regulamentada pode ser MEI. Ok? Marcos Souza, eu não sei quem é tu, mano, mas assim, tá passando vergonha. Sair de ir pro Paraguai, vai lá pro Paraguai pra ver como é que é. Acorda. Luiz tá dizendo, não é 80 mil. Gente, eu tô fazendo as lives junto aqui no TikTok, tá? E assim, vocês são... É muito legal a live do TikTok, porque a galera interage, sabe? É mais animado do que aqui no Instagram. Mas, enfim, vocês são muito animados, ó. Confesso que as últimas sextas-feiras têm sido bem divertidas. Qual o caminho para o corretor de imóvel para pagar menos imposto para tirar nota fiscal? Gabriela, primeiro é ter um CNPJ normal, ok? Ponto 1, quanto que você fatura no mês? Ponto 2, você pode se registrar lá na sua prefeitura, do seu município, e vai fazer o carnê-leão, tá? E vai fazer a emissão da nota fiscal pela prefeitura, como pessoa física. Como pessoa jurídica, aí é abrir um CNPJ normal. O Luiz está falando 60 mil por ano como pessoa física a partir de 2026, no caso, aí com reflexos na declaração de 2027, não vai pagar imposto de renda. Bom dia, só uma dúvida. Como eu faço? Compro no meu cartão para a família toda? Será que vou ser notificado? A família toda quem? Aí vamos lá. Vou dar minha experiência pessoal, tá? Eu gosto de vida real. Eu tenho meu cartão e eu tenho uma irmã que de vez em quando precisa utilizar, como qualquer ser humano no Brasil, ok? Essa irmã, ela passa o Pix pra mim, certo? E eu vou lá e coloco na minha planilha de Excel todos os valores. Quando chega a declaração do imposto de renda, eu vou lá e informo na minha declaração de imposto de renda que aquele valor que eu recebi é proveniente do cartão de crédito. Enfim, e só. E se a Receita Federal cobrar, eu vou levar o Excel. Lembra? Você tem a conversa e eu tenho o print. O problema é que as pessoas não têm. Aí, mano, ela faz o controle, eu faço o controle. Então, o que que você precisa, Giovano? Controle, tá? Peça para o seu irmão, a sua irmã, enfim, não interessa quem seja. Fazer o controle lá e você faz o controle também na hora que você recebe o Pix, tá? Com o nome ó, esse aqui é fulana, ciclana. Pra na hora lá da declaração do imposto de renda, você informar isso. E aí não tem o que se dizer, gente. E aí volta. Mas a Receita Federal, ela vai te notificar. Bom que usar a palavra certinha, notificar. Você vai lá e vai mostrar a documentação comprobatória, gente. E aí aquela frasezinha, quem não deve não teme. Certo? Quem não deve não teme. Então vamos exercer, gente, um negocinho chamado senso crítico. Eu vou encerrar aqui a live no Instagram. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui. Vocês aí eu vou continuar no TikTok. E é isso aí, gente. Vamos controlar e por gentileza, vamos exercer o senso crítico, principalmente em relação, gente, a esse ano que é ano de política. E infelizmente não caiam em notícias sem embasamento até sexta-feira que vem neste mesmo canal. Beijo!